Amém, glória a Deus. Boa noite, você que nos acompanha. Essa é a terça da esperança. É mais um encontro que nós temos aí com a IPI do Valo Velho, e um tempo que nós celebramos a Deus por tudo que Ele faz, porque o nosso Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aqui para celebrar a Deus, para encher o nosso coração de alegria, de paz, de amor. Eu convido você para que assista este momento de adoração ao nosso Deus e também participe compartilhando. O seu compartilhamento, ele é muito importante. Então esteja aí compartilhando, porque eu tenho certeza que Deus, Ele tem algo maravilhoso para nos falar essa noite, amém? Aproveita e vê se o áudio tá bacana aí. Se não tiver, você nos dá um toque, né? A gente tá sempre passando aí por apropriações e adaptações, mas a nossa esperança é que dê tudo certo e que Deus, Ele continue nos abençoando e nos guiando, amém? Glória a Deus. Microfone, da mesa, cabo da mesa. Amém, glória a Deus. Deus, obrigado, ó Pai, porque em tudo o Senhor tem nos abençoado, ó Pai, e nós queremos que tudo comece de nós, ó Pai. Tudo comece de nós, ó Pai. A mudança comece em nós, ó Pai, de dentro para fora. Que possamos desejar a Tua presença, ó Pai, mais do que tudo, ó Pai, mais do que a nossa própria vida, Senhor. E que juntos e a uma só voz sejamos uma igreja próspera, Deus. Aleluia. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. E a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. E onde a frieza que haja ardor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. A começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como Tu és em nós. E onde há frieza que haja amor, onde há ódio, perdão, para que Teu corpo cresça assim, rumo à perfeição. Aleluia, como é bom a gente adorar a Deus, celebrá-lo em espírito e em verdade, porque o nosso Deus é um Deus de paz, é um Deus tremendo, é um Deus que nos enche de esperança, de companheirismo, de graça. E a gente pode celebrar esse Deus com o nosso coração, com a nossa alma, com a alegria e com
tudo que Deus me proporciona sobre as nossas vidas. Amém, glória a Deus. Você que chegou agora, essa é uma programação da IPI do Valo Velho, a Terça da Esperança. É o tempo que nós temos oportunidade de refletir sobre temas, sobre recomeços, sobre esperança, sobre alegria, sobre renovação, sobre esperança, porque o nosso Deus é um Deus de amor, é um Deus de esperança. Então compartilhe para que alcancemos mais lares. Amém? Se o som estiver ruim, avisa aí, viu, pessoal? A gente está acompanhando aí nos comentários. É muito importante seu feedback, tá bom? Se estiver ok o som, dá um joinha. Nós tivemos um problema no domingo, mas a gente acha que já tá tudo ok. Sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero louvar-te, quero amar-te. Sempre mais quero amar-te. Sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero amar, quero servir-te, sempre mais quero servir-te, sempre mais buscar o teu querer, tua graça conhecer. Quero servir-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Quero cantar, quero levantar as minhas mãos a ti. Dos montes correm para o mar, teu rio de amor bonito. Eu abrirei meu coração, deixando a tua cura entrar. Me alegro por te pertencer, levantarei as minhas mãos. O teu amor me alcança e me faz louvar-te. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor e meu coração exulta. De alegria eu canto, e se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor pra sempre. Cantarei teu amor. Vamos cantar meu coração. Meu coração exulta. Com alegria eu canto, e é
essa verdade absoluta. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Se o mundo conhecer a ti, vamos cantar mais uma vez. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Aleluia. Deus é bom o tempo todo, as promessas de Deus são perfeitas e nós nos alegramos nele. Nada vai me separar, mesmo se eu abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo, tua presença vem me amparar, teu amor não falha. Difícil era o caminhar, difícil era o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha. E tu és o mesmo, tu és o mesmo pra sempre, teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Todas as coisas cooperam para aqueles que creem. Que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes, Senhor, tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem.
és o mesmo para sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me ama. Teu amor não falha. Teu amor não falha, Senhor, e nós podemos nos alegrar essa noite. Podemos dizer, bendizer a minha alma. Podemos dizer, o Senhor está presente neste lugar, porque a Tua presença é real. Oh Senhor, nós nos enchemos de Ti. Nós clamamos pela presença do Teu Espírito Santo, Deus. Venha nos encher com a Tua glória. Eu convido você que aí na sua casa, levante essas palavras, porque Deus é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Faça uma oração pedindo para que Deus Ele entre na sua vida de modo muito especial. Diga palavras de adoração a Ele. Diga: Senhor, o meu coração é Teu. Durante alguns instantes eu gostaria que você fizesse essa oração. Aleluia. Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Tua presença é real. Aqui nesse lugar, Espírito Santo, então adorarei, então te renderei, me renderei a Ti, então adorarei totalmente a Ti. Tua presença é real, oh Senhor, aqui nesse lugar. Tua presença é real, aqui nesse lugar. Aleluia. Então adorarei, então me renderei, então me entregarei totalmente a Ti. Então adorarei, então entoarei, louvarei, celebrarei, então me renderei totalmente a Ti.
junto com os querubins cantamos santo, junto com os querubins cantamos santo, junto com os querubins cantamos santo, junto com os querubins cantamos. Não há ferrolho nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças nem culpa que me fechem diante da tua voz. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois tua palavra é cura e escudo para os que nele creem. Aleluia, como é bom a gente celebrar Deus. Deus, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Pai. Muito obrigado, Senhor, muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque o Senhor tem quebrado as correntes, tem nos libertado, tem nos dado espírito renovador, ó Pai. Nos encha de alegria, ó Pai. Nos encha de paz, Senhor. Nos encha de renovo, Deus. Obrigado, é o que te pedimos em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia, irmãos, como é bom a gente celebrar Deus. Não há nada que feche as portas, os propósitos de Deus em nossa vida. E como é bom a gente adorar a esse Deus tremendo, estarmos na casa do Senhor com um espírito de alegria, de renovo, de restauração e de esperança, porque Deus, Ele é amor. Que bom que você está acompanhando essa transmissão. Essa aqui é uma atividade, este que é um culto. É um momento especial da IPI do Valo Velho, né, com a igreja, mas nós também convidamos os irmãos, é uma forma de a gente se achegar aí na sua casa com todo o cuidado e respeito para levar um pouco de uma porção do Evangelho. Muito bom estarmos aqui, nós estamos refletindo acerca do tema amor para recomeçar. Hoje nós estamos na terceira reflexão. Antes de meditarmos, eu queria te convidar para se atentar a alguns rápidos avisos. Primeiro aviso, irmãos, aviso muito importante: compartilhe essa transmissão, se encha de alegria e de entusiasmo. Creia que o seu compartilhamento ele pode alcançar vidas. Nesse período de pandemia, nós alcançamos pessoas que não eram aí do nosso meio, né? Uma pessoa inclusive há de nos visitar aí no domingo, né? Então compartilhe, porque é uma forma da gente compartilhar a palavra do Senhor e fazer com que mais pessoas venham conhecer esse Deus tremendo. Amém? O próximo aviso é que domingo agora, dia 27, para alegria nossa, do nosso coração, do nosso propósito enquanto igreja, nós retornaremos às atividades presenciais. Foram aproximadamente 7 meses de igreja virtual, né? Pelo menos no que tange essa questão aí dos cultos online, né? Nós não tivemos os cultos públicos. Alguns cultos apareceram algumas pessoas aqui com muita alegria, mas sempre tudo com muito cuidado, mas não teve oficialmente o culto, né? O culto público. E o culto público ele retorna a partir do próximo domingo, que também é o aniversário da nossa igreja. Então você está convidado a estar aqui. A nossa igreja tem capacidade para comportar, com as medidas adotadas aí pela OMS, informadas pela OMS e pelas medidas adotadas pela nossa igreja, aproximadamente 60, 70 pessoas, né, com bastante espaço, né? Nós estamos aqui com o templo bem cheio, tem bastante caixa aqui, mas até domingo já estará tudo pronto para te receber. Então você pode vir tranquilo, a igreja vai
estar com os bancos bem afastados. Se você vier com a sua família, um banco possivelmente será só da sua família, né? Pessoas que você tem contato. Então participe, irmãos, que é uma oportunidade que nós temos de retornar aí com as nossas atividades presenciais. E é muito importante destacar que algumas medidas serão adotadas. Qual delas é a primeira? A primeira é que aqui dentro, a partir de domingo, é obrigatório a utilização de máscara. Então você precisa estar de máscara. A gente sabe que é chato, é muito chato ficar de máscara, mas pelo bem maior, pelo bem-estar, então nós vamos retornar com o uso obrigatório de máscara, até surgir aí a vacina. Quando surgir a vacina aí, quando aparecer a cura desse negócio, né? A gente fica sem máscara e a gente dá abraço, né? Porque inclusive você não vai poder cumprimentar o seu irmão aí com a mão, né? Se você quiser dar uma cotovelada lá, fique à vontade. Mas é bom a gente manter, né, esse aspecto, né, esse distanciamento aí com as outras pessoas. Será aferido, assim que você entrar no templo, a sua temperatura. Então, se você estiver no estado febril, que é a partir dos 37 graus, se eu não me engano, você infelizmente não poderá ficar no culto, né? Porque é um dos sintomas aí do coronavírus. Mas, irmãos, venha em paz, sinta-se à vontade, ore já para esse retorno, porque eu tenho certeza que Deus ele tem um tempo especial aí com a nossa igreja, um tempo especial de bênçãos tremendas sobre a vida da nossa igreja. Eu tenho certeza que será algo maravilhoso. E no final do culto, né, o culto será 1h30. Então, a partir dos próximos domingos, as nossas celebrações terão 1h30. Começará às 6 horas em ponto e acabará às 7h30 em ponto. A gente já está perto disso aí, batendo 45, mas a partir de domingo agora, as celebrações terão 1h30, até para a gente evitar o tempo aglomerado aqui na igreja, né? Então, esteja participando, irmãos. É um tempo bem bacana aí para a sua vida, para a sua fé e para a sua esperança. Irmãos, um próximo aviso é com relação às obras da igreja. A nossa igreja está em obras, glória a Deus por isso. Nós estamos trocando o forro. O forro da nossa igreja estava em uma situação bem precária, então a gente está passando por essa reforma. Essa semana a gente está mexendo com as calhas, infelizmente ou felizmente choveu um pouco, a chuva dificultou um pouco o trabalho no sentido de o cara estar, dos funcionários, dos colaboradores estarem lá no teto fazendo os trâmites, né? Porque eles sobem do teto, então é escorregadio, então é muito perigoso eles estarem trabalhando nesse período de chuva, nesse tempo delicado. Mas eles mantiveram aqui algumas atividades dentro do tempo. Nós dependemos crucialmente do resultado das calhas. Se as calhas estiverem bacana, a gente já starta a obra do forro. Enquanto isso, irmãos, é importante a gente estar orando porque é um investimento financeiro alto na igreja, né? Nós vamos restaurar o templo, né? Então não é só o forro, aqui atrás vai ser mexido, o som da igreja vai ser mexido, tudo isso para a gente ter um culto com excelência, Deus, porque Deus ele merece o nosso melhor, irmãos. Se a gente tem condições, se a gente tem orado, se a gente tem clamado para Deus abrir as portas, ajudar, e Deus tem aberto, nós precisamos aproveitar e fazer com o melhor, fazer com excelência. Eu tenho certeza que assim será feito. E você pode ajudar de duas formas. A primeira, eu sempre falo, não é clichê, irmãos, mas é orando. A sua oração é muito importante. A sua oração faz toda a diferença. Eu falei isso no domingo, eu vou falar agora. As coisas começaram a andar melhor quando a gente fez aquela campanha de oração lá de 7 dias, orando pelas obras da igreja. Parece que os negócios começaram a andar em uma proporção diferenciada. Então ore, que a sua oração é importante. Então reserve 1 minuto da noite de hoje e fala: Deus, continue com a obra desta igreja amada. E a segunda forma que você pode ajudar é contribuindo. Irmãos, a igreja, aqui eu falo não os pastores, mas eu falo a igreja depende muito da sua participação, tanto na oração, no trabalho físico, mas também no sustento, porque quem mantém a igreja física funcionando é a nossa contribuição, é a minha enquanto dizimista e a sua enquanto dizimista. O nosso dízimo ele é importante para a igreja, para a obra da igreja. Eu costumo falar que nós temos total autoridade e liberdade para falar sobre esse tema, porque
aqui as coisas são transparentes. Tem igreja aí que ninguém presta conta, mas aqui é tudo muito claro. Se você quiser saber quanto que entra nessa igreja, para onde vai, você está convidado a conversar com a nossa tesoureira Patrícia Albuquerque, que ela vai te explicar tudo. A gente não tem problema, tudo está lá informado. A gente só não fala quem doa, a gente só não fala o dízimo de ninguém, até porque nem a gente sabe direito. Então é uma coisa que a gente procura não saber. Mas irmãos, participe, contribua, principalmente nesse momento delicado de obra que nós precisamos aí da sua ajuda enquanto membro. Amém? Por enquanto são esses os avisos e vamos orar para que juntos reflitamos aí na palavra de Deus. Se não compartilhou, compartilhe, que esse é o momento. Deus, obrigado, ó Pai, porque em tudo as tuas mãos têm nos guiado, têm nos conduzido, têm nos enchido de esperança. Renove a nossa força, a nossa alegria, o nosso amor, a nossa paz. Traga uma palavra especial para esta igreja, ó Pai. Renove as nossas forças, ó Pai. É o que te pedimos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amor para recomeçar. É o tema da nossa reflexão. E hoje, com uma temática, com uma provocação um pouco direta. Recomeçar para o novo ou recomeçar para viver as coisas velhas? Recomeçar pelo novo, para o novo, ou recomeçar para as coisas velhas? Nesse sentido, eu gostaria de convidá-lo e de convidá-la para que você abra a sua Bíblia, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 9, a partir do verso de número 16. Mateus 9, a partir do verso de número 16. Se o som não estiver legal, mande um comentário aí, pessoal, que a gente está acompanhando, só para que você consiga compreender a palavra aí de Deus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 9, verso 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Nem se põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, rompem-se os odres, derrama o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos e ambos se conservam. Diz para a pessoa que está aí do seu lado: vinho novo em odre novo. Vinho novo em odre novo. Irmãos, recomeçar, amor para recomeçar. Eu não sei se você encontra-se em um momento da sua vida em que há a necessidade, em que há o desejo, em que há a condição, em que exige uma mudança no seu caminho. Porque talvez você tenha trilhado uma rota, e essa rota, essa direção te levou para um caminho muito duvidoso, um caminho muito delicado. Talvez essa rota que você seguiu na sua vida foi uma rota muito perigosa, que durante todo esse período te marcou. Não de forma positiva, não de forma amável, não de forma pura, não de forma benéfica. Muito pelo contrário, talvez essa rota, talvez esse caminho, talvez essa direção da qual você tomou na vida tenha te levado para um lugar muito delicado. E agora você, homem, você mulher, encontra-se em uma situação em que você olha para os lados e exige-se um recomeço, a necessidade de mudar de rota. E nesse sentido, eu gostaria de te fazer uma primeira pergunta. Recomeçar para viver tudo o que você viveu, ou recomeçar para viver coisas novas? Porque se existe uma problemática da vida, se existe uma coisa muito delicada na vida, é a questão dos recomeços, é a questão dos novos caminhos, é a questão do ressignificar, é a questão de uma nova rota. Porque é muito comum na nossa vida a gente trilhar um caminho. Então você lá seguiu o seu caminho, seguiu tudo bonito,
Uma vida da qual você fazia tudo o que você queria. Uma vida desregrada. E você foi seguindo essa rota. E você foi seguindo essa direção. Passou anos e anos tomando decisões, se apropriando de coisas das quais não eram saudáveis para você e para sua família. Fato é que depois de muito tempo, esse caminho, o velho caminho, o caminho antigo, te levou para uma situação e para um lugar complicado, um lugar difícil, e você se viu na situação de ter que recomeçar. E agora te cabe uma pergunta: recomeçar para quê? Recomeçar para onde? Recomeçar em qual direção? Porque na semana passada refletimos acerca da história de uma mulher que foi pega em adultério, você está lembrado? E Jesus lhe faz uma proposta: eu não te condeno, agora vais, Jesus dá uma dica, e não peques mais. Jesus dá uma direção: vai e não peques mais. Por quê? Porque aquela vida de pecado, aquela vida pecaminosa, aquela vida distante de um propósito, distante de uma direção, fez com que aquela mulher, ou aquele homem, ou qualquer outra situação que chegou na vida em um momento de pecado, em uma situação muito delicada. Porque o caminho ruim, a rota ruim, a péssima direção, ela só pode levar para um caminho delicado. Eu me recordo que em 2016, eu estava lá no Rio de Janeiro, nas Olimpíadas, e eu lembro que a gente foi de carro, né? E a gente foi com o GPS. O GPS chamava Foston, né? Bem antigo, não sei quem lembra isso aí, né? É um GPS bem antigão, que não tinha nem o nome das suas direitas, era meio que só um caminho lá, né? E tava eu e mais 4 pessoas no carro. Um paraguaio, o meu pastor amado Ricardo, pastor da IPI do Grajaú, e um ex-jogador de futebol chamado Marcelo Camanducaia, né, jogou no Santos. Estávamos no carro indo para o Rio de Janeiro. O fato é que aquele GPS meio esquisito, que era via satélite, ele começou a dar uns bugs lá, né, os bugs, e a gente começou a ir para uma direção delicada. E o problema da direção indelicada, da direção ruim, da rota péssima, da rota que leva para o mau caminho, é que você só descobre quando você chegar lá no final, né? E a gente indo para o Rio de Janeiro, pegando aquela estrada, aquele GPS começa a dar pau. Resumo da ópera: a gente foi parar no meio de uma favela. E lá no Rio de Janeiro, irmão, parar dentro de uma favela com uma placa de São Paulo é terrível, pode ser muito complicado. E para piorar, a gente entrou em uma rua sem saída. E no fim da rua sem saída, tinha uma loja de caixão, né? A gente, pronto, é destino, né? Viemos para esse lugar já parar na loja de caixão, que daqui a gente não sai, né? Mas graças a Deus a gente saiu de lá. Mas o fato é que a rota ruim, o caminho ruim, o mau caminho, ele leva para um lugar difícil, para um lugar delicado. E muitas vezes a gente só descobre que ele é ruim quando a gente chega lá no fim do poço. Quando a gente chega no final. No final. Mas aí, irmãos, você faz uma pergunta: o que significa esse caminho? Porque talvez na sua percepção, esse caminho que você tomou, em algum momento ele foi bom, porque se ele não tivesse sido bom, você não teria insistido tanto nele. Talvez você não teria se apegado tanto nele, você não tivesse se apropriado tanto desse caminho. Talvez você tomou o caminho e que você optou pelas drogas, pela bebida, pela vida promíscua, pela agressão, pela sonegação, pela imprudência, e agora você está no fim do poço. Você gostou de todas essas coisas te fizeram bem, mas agora você está no fim do poço e você pode olhar para trás e fazer uma pergunta: o que significa esse caminho? O que significa esse caminho? Qual é o significado dessa rota na minha vida e no meu coração? Porque de alguma forma isso significa na sua vida. Eu comecei com uma provocação: recomeçar para o novo ou recomeçar para as velhas práticas? Porque isso é uma coisa que nós somos craques. Se tem algo que a gente acaba sendo expert, é na arte de repetir o mesmo erro.
Você lembra qual foi a última vez que você foi para Deus e pediu perdão por algo que você nunca tinha feito antes? Porque eu tenho uma impressão que quando a gente chega para Deus, a gente chega com a mesma petição. A gente pede perdão pelos mesmos pecados. E quando aquela mulher está diante de Jesus, Jesus dá uma ordem para ela: vai e não peques mais. Deixa esse pecado, deixa essa vida difícil, deixa essa vida que você leva. E muitas vezes a gente não segue essa instrução, a gente continua fazendo o mesmo pecado. A gente não pede algo, perdão por algo novo para Deus. Você reparou nisso? É sempre pelas mesmas coisas. Então você chega lá para Deus e fala: oh Deus, me perdoa porque eu falei mal da minha irmã. Oh Deus, me perdoe porque eu colei na prova, eu dei o cano no trabalho. Oh Deus, me perdoe porque eu menti para o pastor, né? Oh Deus, me perdoe porque eu, fingi que estava dormindo para o meu marido, sei lá que você fala, não entendo a sua conversa com Deus, né? Cada um tem sua conversa com Deus. Irmãos, eu confesso que às vezes eu me vejo assim, eu chego para Deus, né? E na esperança de pedir perdão por algo novo, mas a impressão que eu tenho é que eu estou pedindo perdão sempre pelas mesmas coisas, né? Até brinco com o Geraldo, eu falo para o Geraldo: ô pastor, eu gostaria muito de um dia chegar para Deus e falar: Deus, me perdoe, eu cometi algo novo, né? E Deus, como se não soubesse, né? Deus sabe de tudo, Deus é onisciente, onipresente. Deus pergunta: o que você pecou, meu filho? Senhor, eu matei um presbítero, né? É algo novo, né? Estou brincando, mas a gente insiste em repetir pelos mesmos erros, pelas mesmas coisas, tomar as mesmas falhas. Então a gente chega em uma situação que vem essa provocação: recomeçar para as coisas novas ou recomeçar para seguir a mesma vida. Esse texto, ele nos dá uma bela lição. Esse texto nos chama atenção para algo novo, porque você acompanha lá no verso de número 16, diz assim: ninguém põe remendo de pano novo em veste velha. Sabe quando você dançava a festa junina, que você pegava aquela calça velha, pegava um pano vermelho e remendava? Você não fazia isso com uma calça nova, porque senão você ia estragar a calça e o pano. Então você pegava uma calça velha e um pano velho, porque ambos se juntam, ambos se resolvem. Continua o texto: porque o remendo tira parte da veste e fica maior a rotura. Olha que coisa maravilhosa, verso de número 17: nem se põe vinho novo em odres velhos, do contrário, rompem-se os odres, derrama-se o vinho e os odres se perdem. Mas se põe vinho novo em odres novos, e ambos se conservam. Diz aí para a pessoa que está do seu lado: vinho novo em odre novo. Vinho novo em odre novo. Irmãos, quando a gente tem essa oportunidade de recomeçar, cabe-nos uma pergunta: insistir no velho, insistir naquilo que é o velho, insistir naquilo que não é uma prática nova, insistir nas mesmas coisas, permanecer nas mesmas coisas, ou tomar uma nova direção? Porque a grande sacada desse texto, o grande significado do texto, se você olha para a época de Jesus, para a tecnologia da época, você verá e perceberá que um odre, muita gente acha que o odre é uma caneca, muita gente acha que o odre é um vaso, mas odre na época nada mais era, eu acho que eu já expliquei isso aqui em algum momento, odre nada mais era do que um pano, era um recipiente de couro, né? E o vinho ele se fermenta, né? Então quando você colocava o vinho nesse odre, o vinho ele ia fermentando, e o que ia acontecendo? Ele ia laceando, ele ia se expandindo, porque ele ia passando por processo de fermentação. O fato é que com o vinho, aquele couro, ele já tinha ficado esticado, né? Já tinha passado pela fermentação. Então se você tomava o vinho, aquele odre se tornava velho. Então se você colocasse um vinho novo dentro daquele odre, dentro daquele recipiente que já tinha passado
pelo processo de fermentação, possivelmente com a fermentação e o aumento da estrutura do vinho, aquele odre se romperia, né? Ele não aguentaria, seria dinheiro perdido, vinho perdido, e seria um desastre, seria uma tragédia. E é por isso que não se coloca vinho novo em odre velho. Porque quando você coloca um vinho novo em um odre velho, a possibilidade de dar um problema, de não dar certo, é muito grande. E a gente olha para a nossa vida, nós trilhamos um caminho, uma rota, nós olhamos para muitas direções, nós pegamos uma, seguimos a nossa vida e nós chegamos no fim do poço. E agora a gente tem a oportunidade de recomeçar. Mas diante desse começo, uma pergunta: recomeçar para viver coisas novas ou recomeçar para viver coisas velhas? Porque, irmãos, talvez você queira recomeçar. Você queira recomeçar, mas eu queria te dizer essa noite que possivelmente você tem sido um odre velho. Talvez o seu coração ele não esteja pronto ou preparado para receber um vinho novo. Talvez a sua vida não esteja preparada para algo novo. Porque, irmãos, nós muitas vezes nos apegamos às coisas velhas. Eu gosto muito de um versículo na Bíblia que diz assim, você conhece muito bem: as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque quando a gente quer viver algo novo na vida, quando a gente quer um vinho novo, a gente precisa ter uma vida nova, a gente precisa consertar a nossa concepção acerca das coisas, a gente tem que redirecionar o nosso coração, a gente tem que abrir a nossa mente e a nossa face, a gente tem que estar suscetíveis a mudanças. Porque, irmãos, não existe coisa nova sem mudança. Não queira viver coisas novas se você não muda. Não queira um relacionamento bem sucedido se você continua sendo o mesmo ogro com a sua mãe, com a sua esposa, com seus filhos. Não queira um trabalho bem sucedido se você não tem atitudes novas. Você continua sendo aquele profissional, irresponsável, que não tem compromisso com as coisas. Não queira ser um crente melhor se você não investe na sua vida espiritual, se você não ora, se você não clama, se você não busca. Essa é forte, hein? Não queira avivamento, irmãos. Não queira um avivamento na sua vida se você não quer mudar a sua vida de oração. Porque se a gente segue os mesmos caminhos, se a gente adota as mesmas práticas, se a gente vive na mesma direção, a gente chega no mesmo lugar. Então a primeira lição que eu queria deixar contigo essa noite é que se você quer viver algo novo na sua vida, mude as suas atitudes. Porque, irmãos, eu confesso para vocês que eu estou cansado, na totalidade de tudo, né, e de todos, em todas as relações, de ver pessoas que querem viver uma mudança, querem um vinho novo, mas continua sendo um odre velho, continua tendo o mesmo coração, né? Não quer dar exemplo de nada. Eu costumo sempre trazer a questão da família, porque a gente vive um tempo que a família tem sido muito delicada. Eu cansei de ver, irmãos, eu confesso, de homens que chegam para falar conosco e falam: minha mulher não faz nada. Irmãos, eu não passo a mão na cabeça de ninguém. Eu já pergunto: e o que você faz, irmão? Né? E essa é a pior pergunta que você faz para uma pessoa que não faz nada, porque a pessoa não sabe nem o que falar. A pessoa começa a inventar lá um monte de coisa, né? Mas a ideia é fazer com que a pessoa reflita: o que eu estou fazendo para viver uma mudança? Eu confesso, irmãos, que eu vejo muitas vezes isso na própria relação com a igreja. Muitas pessoas chegam e perguntam: Rodrigo, o que está acontecendo no Valo Velho? O que está acontecendo no Valo Velho? Congregação há 58 anos.
E agora, nesses últimos 7 anos, né? E há algum tempo já que vinham as mudanças aqui nessa igreja, graças a Deus, a igreja está se organizando, né? O que acontece por lá, né? A gente fala, não, o pessoal lá trabalha, tem membros fiéis, membros que investem, membros que acreditam, pessoas que oram, pastores sérios, presbíteros sérios e presbíteras. É isso que acontece. Por que você nos pergunta? Porque na minha igreja lá está tudo parado. Vai virar congregação de novo. O pastor não trabalha. O presbítero não trabalha. O grupo de louvor não trabalha. Ninguém faz nada. Eu sempre pergunto, irmãos, o que você tem feito? E adivinha, né? Fica o silêncio, né? Porque se tem uma coisa que a vida tem me ensinado, é que quem geralmente muito fala, pouco faz. Quem geralmente muito aponta os defeitos, pouco faz, não está nem aí, gosta de falar, gosta de apontar os problemas, mas não gosta de ajudar. Quer um vinho novo, mas quer ser o mesmo trapo, quer ser o mesmo odre velho, quer ter as mesmas atitudes, quer viver uma revitalização, quer viver uma mudança na igreja, mas não participa de nada, tem um monte de atividade na igreja e não vem, né? Isso aqui eu falo não do Valo Velho, eu falo isso como um todo, tá? Vinho novo em odres velhos. Irmãos, você não vai viver mudança na sua vida. Você não vai viver restauração na sua vida se antes você não olhar para dentro de si e fazer um cheque de tudo que anda errado. Porque a Bíblia, em Mateus 9, no versículo de número 17, diz algo tremendo. É o texto que nós lemos, 9:17. Mas se põe vinho novo aonde? Aonde põe o vinho novo? Aonde vem os momentos novos? No trapo velho? Na ortodoxolatria velha? No tradicionalismo velho? Não é tradição, é tradicionalismo. No coração velho? Não, irmãos, coisas novas, vinho novo, tempo novo, novidade de vida acontece em odres novos. Por quê? Porque ambos se conservam, ambos mudam. Se você tiver um coração disposto a mudar, se você tiver o coração disposto a receber coisas novas e você pedir isso a Deus, Deus vai te dar e as coisas vão acontecer, porque vocês estão alinhados. Irmãos, tenta manter um casamento, tenta manter uma relação, tenta manter qualquer coisa, se há ou se existe qualquer incompatibilidade. Existe algum casamento que pode dar certo se um não quer? Né? Diz aqui até aquele ditado popular, né? Quando um não quer, dois não brigam, né? É alguma coisa assim, né? Quando um não quer, dois não brigam. Porque se tem uma coisa que é crucial na nossa vida, é alinhamento. Então, se você quer viver coisas novas, você precisa ter um coração novo. Se você quer um emprego novo, você tem que viver coisas novas. Se você quer um relacionamento melhor com os seus filhos, você precisa mudar o seu coração, ou ele precisa mudar o coração dele. Porque quando a gente entra nesse problema, nessa problemática de lidar com as mudanças, porque a mudança é sempre o problema, muitas vezes a gente trava, porque a gente se apega naquilo que é velho. Muitas vezes a gente se apega ao odre velho. Irmãos, eu cansei de ver, eu falo isso com uma dor no coração, de igrejas, e aqui trazendo para a realidade de igreja, porque a gente tem vivido um tempo muito especial, muito diferente. O que acontece aqui no Valo Velho não é comum. Antes fosse comum, igrejas crescendo, reformando, investindo em missões, fazendo coisas maravilhosas. Seria maravilhoso se isso fosse padrão, mas não é. Não é. A realidade lá fora é muito diferente. Irmãos, igrejas fechando, membros indo para um monte de igreja esquisita, a gente perdendo membro para igrejas que não tem fundamento bíblico nenhum, porque muitas vezes a gente não tem compromisso com isso aqui, a gente não tem compromisso com isso aqui, a gente não leva isso a sério, a gente não tem vida de oração, a igreja se torna um hobby. Irmãos, é impossível viver coisas novas, viver um vinho novo, mantendo as coisas velhas, porque a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo. Você quer um vinho novo? Você quer um momento novo na sua vida? Você quer uma alegria nova sobre o seu coração? Você quer coisas especiais?
Você quer vida nova? Você deseja isso? Você quer isso para a sua vida? Você quer um momento novo? Você quer um vinho novo? Você quer coisas novas no seu trabalho? Você quer restauração sobre a sua família? Você quer restauração sobre os seus filhos? Você quer uma vida nova com Deus? Uma vida restaurada? Você quer um vinho novo? Aí eu te faço uma pergunta: recomeçar para o novo ou manter-se no velho? Irmão, se você quer um vinho novo, se você quer algo novo, eu te desafio a mudar. Porque a primeira música que nós cantamos hoje, ela é maravilhosa. A começar em mim. Comece em você, comece as mudanças em você. Peça a Deus, fala: Deus, eu quero viver mudanças, mas comece em mim. Mude o meu coração, mude a minha vida, mude a minha história. Derrame um vinho novo, Senhor, mas mude a minha vida, para que sejam compatíveis as coisas e haja conservação. Porque se você não mudar, se você não se restaurar, você vai recomeçar, mas você vai continuar pecando e fazendo as mesmas coisas que você faz, levando a mesma vida que você tem. Então há um convite essa noite: recomeçar não para as coisas velhas, mas recomeçar para as coisas novas. Deus tem algo maravilhoso para nós. Deus tem algo tremendo para nós. E nós precisamos moldar o nosso coração, preparar o nosso coração e nos livrar dos maus caminhos, para que a gente viva algo tremendo. Você crê nisso? Você crê nisso? Eu creio. E é por isso que eu queria te convidar para que juntos cantemos mais uma vez esse refrão: a começar em mim, quebra corações. Amém? Aleluia. Sejamos todos um, como tu és em nós. E a começar em mim, quebra corações, para que sejamos todos um, como tu és em nós. E onde a frieza, que haja amor, onde há ódio, perdão, para que teu corpo cresça assim, como a perfeição. Aleluia, você crê nisso? Você crê nisso? Eu queria te fazer uma oração, irmãos, contigo, porque a gente vai viver um tempo novo. A igreja está retomando, está recomeçando após esse período pandêmico, após esse período de dificuldades. Hoje você pode tomar uma escolha. Eu queria fazer uma oração particular contigo nesse momento. Eu queria te convidar para que juntos orássemos para um tempo novo. Talvez você não tenha aproveitado tanto a sua vida na igreja antes da pandemia. Antes da pandemia, talvez a igreja fosse algo comum para você, mas eu queria te convidar para que juntos a gente fizesse uma oração, pedindo para Deus, colocando nosso coração disposto a nos entregar para um momento de novo. Assim que voltar essa pandemia, nos comprometermos com a igreja, estar firmes com a igreja, para que caminhemos por um caminho de excelência. Amém? Vamos orar juntos? Deus, nós te bendizemos, Senhor, nós nos alegramos em Ti, ó Pai. Nós queremos pedir perdão, porque muitas vezes, ó Pai, nós não valorizamos o tempo que estávamos aqui, ó Pai, te adorando. Nós não valorizamos o tempo que poderíamos estar aqui te celebrando, mas nós trocamos isso aqui por coisas que não valem nada, Pai. Nós negociamos esse tempo aqui com coisas terríveis que não levam a lugar nenhum. Mas, Senhor, essa noite nós queremos te pedir: derrama um vinho novo,
derrama um tempo novo, derrama um coração novo, porque nós queremos recomeçar em Ti, Deus. Recomeçar não para as coisas velhas, porque elas já se passaram, mas recomeçar para as coisas novas, viver coisas novas, nos alegrarmos em coisas novas. Seja com aqueles que fizeram essa oração, ó Pai. Ouça o nosso clamor. É o que te pedimos e também já te agradecemos. No nome santo de Jesus. Que a maravilhosa graça de Jesus, com o amor de Deus Pai, que as divinas consolações e o fogo do Espírito Santo esteja passeando sobre esta igreja, com a tua presença. Queime os nossos corações. Esteja com os missionários espalhados pela face da terra, hoje e também para o todo sempre. Amém, glória a Deus. Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? Uma semana vitoriosa e até domingo às 10 horas da manhã.